sou aluno do Profmat, o mestrado profissional de matemática da UFVJM, né, em rede nacional, mas no polo Teoflotone. E esse vídeo consiste em um trabalho que é requisito parcial na aprovação da disciplina Fundamentos de Cálculo, tá? Ministrada pela professora Jaqueline. Eu fiquei encarregado de resolver a questão 6.4. O que a questão 6.4 pede? Né? O que ela pede? O que ela fala? Seja f a função de menos infinito até 1, intervalo aberto, em R, a função dada por f de x igual x sobre raiz de 1 menos x. Encontre os intervalos em que f é convexa ou côncava. Bem, antes de resolver essa questão, vamos falar rapidamente uma ideia intuitiva do que seria um intervalo convexo ou côncavo da função f. Tá? Então vamos pensar no gráfico, certo? Então peguemos esse intervalo PQ. Dentro desse intervalo, qualquer secante que eu trace nesse gráfico aqui em questão, o que vai acontecer? Cada um desses pontos, desse segmento que é secante a essa parte do gráfico, vão ser maiores, vai ser maior, qualquer ponto aqui vai ser maior ou igual aos pontos do gráfico de f. Então, nesse caso, dizemos que a função nesse intervalo é convexa. Côncava é justamente o contrário, o oposto, vamos dizer assim. Se eu traço um segmento secante ao gráfico de f nesse intervalo, os pontos dessa linha, desse segmento de reta, vão ser menor ou igual aos pontos assumidos pelo gráfico f. Então, basicamente é isso. Agora nós vamos verificar para quais intervalos nossa função em questão vai ser convexa ou côncava. Né? Qual seria a estratégia, uma das possíveis estratégias? Vamos derivar duas vezes a função f, né? Achar f' de x e f duas linhas de x. E vamos determinar em quais desses intervalos essa segunda derivada é menor ou igual a zero ou maior ou igual a zero. Tá? Então, inicialmente, você pode observar que eu posso reescrever essa função f de um jeito, vamos dizer assim, mais simples de derivar. Tá? Então, o que eu faço? O que eu fiz? Né? Bom, x é igual a x menos 1 mais 1. Porque 1 menos 1 dá 0. Então, inicialmente, eu posso dividir isso aqui em duas parcelas. Uma parcela vai ser x menos 1 sobre raiz de 1 menos x. E a outra vai ser 1 sobre raiz de 1 menos x. A primeira parcela eu consigo simplificar, dividir ela e achar esse valor. E a segunda parcela continua intacta. Só que eu posso alterar essa parcela e deixar ela nesse formato aqui. Porque se é raiz quadrada, o expoente é meio. Se eu torno esse expoente negativo, uma das propriedades do expoente garante que eu posso inverter essa fração. Tá? Então, eu vou derivar isso aqui. Também poderia colocar aqui, está sendo elevado a meio. Mas, enfim. Derivando essas duas parcelas aqui, né, e usando a regra da cadeia, eu acho essa função. Certo? Derivando a segunda vez, eu acho essa função aqui. Tá? Não vou falar os processos porque não é o objetivo específico da aula, mas basicamente você usa a regra da cadeia. Certo? Ainda posso reescrever nesse formato aqui. Ficou faltando a raiz aqui embaixo, vou escrever só para não ficar errado. Não vai ficar perfeitinho aqui não, mas tem uma raiz quadrada. Certo. Então, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou provar que essa parcela é maior que zero para qualquer x. E também vou provar que essa parcela é maior que zero para qualquer x real. X real assim, dentro daquele intervalo da função
do domínio da função. Tá? Bem, se eu tenho duas parcelas positivas, a soma vai ser positiva. Certo? Então ela vai ser convexa para todo o domínio dela. Tá? Então, agora observe que 1 é maior que 0. Vamos começar com a coisa óbvia, né? Claro, 1 é maior que 0. Como x pertence a esse intervalo, que é o domínio da função, então 1 menos x é sempre positivo. Veja bem, aqui só poderia ser negativo se x fosse maior que 1. Mas x é sempre menor que 1. E aqui seria 0 se x fosse 1. Tá? Se x pudesse alcançar o valor de 1. Então, se eu elevar os dois lados ao cubo, vai continuar positivo. E se eu tirar a raiz quadrada dos dois lados, eu continuo com a coisa positiva. Se eu divido isso aqui, né, esse valor, por 1, né, se eu divido 1 por esse valor, continua positivo. Estritamente positivo. Então eu vou repetir esse mesmo processo para a segunda parcela. Né? Quando eu falo aqui isso para todo x real, eu quero dizer para o intervalo de x definido pela função. Né? Enfim, vou fazer o mesmo processo com a segunda, né, equação. Tá? Bem, x pertence a esse intervalo, então ele é sempre positivo. Se eu elevar a quinta potência, continua positivo. Se eu tirar a raiz quadrada dos dois lados da desigualdade, ela continua positiva. Dividindo 3 por esse valor que é positivo, eu mantenho a desigualdade. 3 é maior que 0, ao dividir esse valor por 3, continua maior que 0. Pronto. Se a soma desses dois valores são maiores que 0 e eu multiplico por 1/4, continua sendo maior que 0. Mas isso aqui é exatamente a segunda derivada de x. Então f duas linhas de x é sempre positivo. E isso para todo x dentro do intervalo real, né? Dentro daquele intervalo definido o domínio. Tá bom, então essa função é estritamente convexa em todo o intervalo do domínio. Certo? Então não tem nenhuma parte dela que é côncava. Terminando assim o nosso exercício. Muito obrigado. Se tiver alguma dúvida, deixem aqui no comentário. Se quiser que eu resolva algum exercício ou esclareça algum detalhe. Certo?